Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula então do canal e a gente dá continuidade à disciplina de Geometria Analítica. Vou começar agora então a unidade 2. Na unidade 1 a gente definiu o que é uma matriz, o conceito de matrizes, os tipos de matrizes e as operações que a gente pode fazer entre matrizes, que estão definidas para matrizes. Na unidade 2, nós vamos discutir os conceitos de determinante e inversões de matrizes. E a gente vai fazer exatamente nessa ordem porque eu preciso do determinante para poder decidir se a matriz ela possui uma inversa ou não. E aí, como que a gente calcula essa matriz inversa no caso de existir. Mas isso algumas aulas para frente. Vamos começar então com o conceito de determinantes. Né? O que é um determinante, afinal de contas, e como que a gente calcula um determinante. Eu já vou adiantar aqui para vocês o seguinte. Existem várias formas de se apresentar a definição de determinante, tá? Tem alguns livros de álgebra linear que apresentam um conceito de determinante num caso mais generalista possível, que envolve o conceito de permutação. Então, acaba tornando a ideia muito difícil de ser entendida, tá? Eu vou trazer aqui a definição de determinante mais do tipo prática, no sentido de tá, beleza, como é que faz a conta? Sabe? Aquela coisa assim, como que eu calculo esse negócio? E não o que tem de conceitual matemático por trás, tá? Então, é uma escolha que eu fiz para facilitar, mas para facilitar a compreensão de vocês e tudo mais, que no fim das contas, para quem está tentando aí entender o que é um determinante, como que a gente usa isso, como que a gente calcula, é mais que suficiente, tá? Então, para quem quiser, para quem gosta muito de se aprofundar em conceitos matemáticos e tudo mais, eu só gostaria de dizer que eu não vou apresentar essa definição de determinante aqui da forma mais aprofundada que existe, tá? Mas se você tiver interesse em ver esse conceito determinante da forma mais aprofundada e detalhada matematicamente, você pode ler, por exemplo, o livro de álgebra linear do Hoffman, tá? Fica aí no ar. Ou comenta aí deixa nos comentários do vídeo caso você queira que eu traga num vídeo futuro detalhes de como que você estende esse conceito determinante utilizando aí a ideia de permutação, né? Que é o o conceito mais geral possível do conceito determinante, tá? Bom, então vamos lá. Determinantes. A ideia, né, é o seguinte: é possível associar a cada matriz quadrada de ordem n um número real obtido a partir de operações com os elementos da matriz e que nos diz se essa matriz ela é inversível ou não. Esse número real é chamado de determinante de A e denotado por det A. Tá? Então, toda vez que você for falar de determinante, você vai usar essa notação. Então, o determinante, primeiro, que só matrizes quadradas possuem determinante, tá? Isso é importante frisar. A cada matriz quadrada A de ordem n, eu posso associar um número real. Então, você pega a tua matriz e aquela matriz eu associo um número real. Este número real é chamado de determinante. E como que eu encontro esse número real? Porque cada matriz tem o seu número real específico. Como que eu chego a este número real? Através de operações com os elementos da matriz. A gente faz umas contas, traduzindo assim de uma forma infantil, você faz umas contas com os números que tem dentro da matriz quadrada e resulta em um número real, que é o determinante dessa matriz. Essas contas elas não são tão aleatórias assim e dependendo da ordem da matriz,
Na matriz de ordem 2, a gente tem uma forma de calcular o determinante. Na matriz de ordem 3, a gente tem duas formas possíveis de se calcular o determinante. E uma dessas formas possíveis de se calcular o determinante da matriz de ordem 3, a gente consegue generalizar para matrizes de ordem n qualquer, e aí é como a gente utiliza para calcular o determinante para matriz de ordem n qualquer. Qual que é, assim, a graça do determinante? É que o determinante ele vai dizer se a matriz ela tem inversa ou não, se ela é inversível ou não, tá? Depois eu vou apresentar esse teorema. Uma matriz quadrada A de ordem n, o que significa ela ser inversível, né? Ela é inversível se existe uma matriz B tal que A vezes B é igual a B vezes A, e isso dá a identidade de ordem n, tá? Então, se eu pegar uma matriz quadrada de ordem n, ela vai ser inversível, ou seja, tem uma matriz inversa. Se existe uma matriz B de ordem n também, tá? Essa matriz B aqui, ela também é uma matriz de ordem n, obrigatoriamente, tá? Tal que o produto dentro dessas matrizes é comutativo, e além de ser comutativo, o resultado te dá a identidade de mesma ordem, que é o elemento, que é justamente o elemento neutro da multiplicação. Então, se eu multipliquei as matrizes em qualquer uma das duas ordens e obtive o elemento neutro multiplicativo, eu digo então que a matriz B é a inversa da matriz A. E isso vai ser denotado por A elevado a menos 1, tá? Então, aqui é a notação para indicação de inversa, quando existe, que a B é a inversa multiplicativa da A, certo? E esse determinante, né? Então, o que é esse cara aí? Então, para cada número natural n, o determinante de uma matriz com esta ordem é uma função do conjunto das matrizes de ordem n para R. Então, é uma função que vai pegar uma matriz que está aqui dentro do conjunto de matrizes de ordem n e vai associar a cada elemento desse conjunto de matriz de ordem n um número real. Vai levar lá numa constante, né? Um número real constante. E o que a gente vai ver é como que a gente calcula esse número real para cada um desses n's, tá? Então, para cada dimensão de matriz, como que a gente calcula esse número real? Esse é o objetivo de metade dessa unidade, na verdade, tá? Então, eu vou nessa videoaula dar alguns exemplos os mais básicos. A gente vai começar, então, com como que a gente faz isso, definindo essa função aqui para os casos mais simples, tá? Para o caso 1, que são matrizes de ordem 1 por 1, então, o que é uma matriz de ordem 1 por 1? Uma matriz de ordem 1 por 1 é um cara desse tipo aqui, ó. É uma matriz que tem um único elemento, tem uma única linha, uma única coluna. E, portanto, é um único número real. Então, o que a gente vai... a conclusão que a gente tem aqui? A gente define o determinante da matriz como sendo o número, esse único elemento da matriz, esse número real, tá? E aí, o que acontece? A matriz, ela tem um inverso multiplicativo se e somente se ela tem inverso multiplicativo somente no caso em que o A for diferente de zero, tá? Logo, a gente define o determinante da matriz igual a A, e aí esse determinante vai me dizer o seguinte, que a matriz vai ser inversível se e somente se o determinante for diferente de zero, tá? Por que eu estou falando aqui de um número real, né? Então, eu estou falando de um inverso multiplicativo de um número real. Pega, por exemplo, o número... Vou devagar um pouquinho aqui, tá? Agora, porque eu acho importante a gente dar uma devagada um pouco, tá? Então, pega, por exemplo, o número real 2. Quem que é o inverso multiplicativo do 2? É o cara que, quando eu multiplico por 2, o meu resultado dá 1, certo? Quem que é esse cara? Esse cara é meio.
Agora, se o teu cara for 0, tem algum número real que se você multiplica por 0 o resultado é 1? Tem alguém que eu posso por aqui? Não, né? Aqui não tem ninguém, não existe esse sujeito para colocar ali. Então, se não existe esse sujeito para colocar ali, esse sujeito 0, ele não tem inverso multiplicativo. É isso que eu quero dizer. A matriz A, ela tem inverso multiplicativo somente se o A for diferente de 0. Porque se for 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, então nunca você vai conseguir um número para que esse produto seja 1. Então, eu preciso que esse elemento dentro da matriz seja diferente de 0. Ah, se o elemento dentro da matriz for, sei lá, for 1/5, basta que você multiplique esse cara por 5, o teu resultado vai ser igual a 1, certo? Ah, mas se for, sei lá, 5/7, por quem que eu multiplico esse sujeito para o resultado da 1? Pelo inverso dessa fração, 7/5. Pronto, inverte o número e você tem, então, inverso multiplicativo dando 1. Qual que é o segredo? Os caras que eu peguei, que eu consegui exibir um inverso, são todos caras diferentes de 0. Quando é igual a 0, não tem. Então, a gente define o determinante da matriz, quando a matriz 1 por 1, como sendo o próprio elemento dessa matriz, e a gente diz que a matriz tem inversa somente quando o determinante for diferente de 0. Esta informação de que a matriz ela é inversível somente quando o determinante for diferente de 0 é aquilo que eu estava falando. Eu falei lá quando eu comentei no slide anterior que a matriz, que o determinante tinha essa característica de dizer para a gente se a matriz tinha inversa ou não, né? Então, quando que a matriz tem inversa? Quando o determinante é diferente de 0. Se o determinante for igual a 0, a matriz não tem inversa. E essa é a grande vantagem, porque é muito mais fácil você calcular um determinante de uma matriz para verificar se ela tem inversa ou não, do que sair tentando calcular uma inversa para uma matriz que não tenha, né? Porque calcular a inversa demora. E aí, às vezes, você nem tem a inversa e aí você fica lá quebrando cabeça horas tentando fazer conta. Então, sempre que aparecer, tipo, eu tenho que verificar se a matriz ela tem inversa ou não tem inversa, eu primeiro calculo o determinante dela e aí eu vou saber se ela tem ou não. Se ela tem inversa, então daí sim eu saio à busca dessa inversa dessa matriz, tá? Agora, isso tudo só faz sentido no contexto de matrizes quadradas, beleza? Esse é o caso mais fácil possível. Próximo exemplo, próximo caso, é o caso das matrizes 2 por 2. No caso das matrizes 2 por 2, o caso de determinante que a gente mais vai usar, tá? Que você mais vai usar. Por quê? Porque no matriz 1 por 1, é aquela conta lá, matriz 2 por 2, vai pegar uma matriz de ordem 2, o determinante de A é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Ou seja, você vai multiplicar os caras que estão na diagonal principal, que está aqui, esses sujeitos aqui, então você vai fazer... Deixa eu tentar fazer uma linha mínima indecente. Você vai fazer A1 vezes A11 vezes A22 menos, né, esse cara aqui, esse produto fica com sinal positivo. E como eu quero a diferença, eu faço isso menos menos A12 vezes A21, que são os caras da tua diagonal secundária. Então, você vai fazer basicamente esse produto cruzado. A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. E isso é a definição de determinante, tá? Então, a gente representa, né, a matriz assim por colchetezinhos ou aquele outro símbolo, né? Assim também, você pode escrever para representar que você está falando de uma matriz. E quando a gente está falando de determinante, a gente usa barrinhas, tá? Retinhas. Então, isso é o símbolo de determinante da matriz A. E eu calculo isso fazendo essa conta. Produtos elementos da diagonal principal
menos produto dos elementos da diagonal secundária. Nesta ordem, e esse positivo, esse sinal de positivo e esse negativo são importantes aqui, tá? Agora, este produto, né, esse produto os elementos da matriz são números reais, então esta conta aqui tem como resultado um número real. E esse número real é o cara que a gente está obtendo. Então, quando você define essa função determinante, que sai do conjunto das matrizes de ordem 2 por 2 e vai para o conjunto dos números reais. Você pega uma matriz de ordem 2 por 2 e você leva neste sujeito aqui, ó. Nesse A1, 1 vezes A2, 2, menos ai, não vai caber. Deixa eu puxar mais pro ladinho aqui, a coisa toda, peraí. Se esperar que não fosse caber. A1, 2 vezes A2, 1. Então, você vai pegar uma matriz 2 por 2 e você vai levar neste número. Quando eu falei que o determinante, ele era, lá atrás na definição, que você pegava uma matriz e associava a essa matriz um número real, que resultava de uma operação com os elementos da matriz, no caso, a matriz 2 por 2, a conta que você vai fazer com os elementos da matriz é essa, tá? Então, é isso que vai te dar esse determinante. Então, sempre que a gente olha para o determinante de matriz 2 por 2, você vai olhar o produto dos elementos da diagonal principal permanece com o sinal que você obtém e o produto dos elementos da diagonal secundária você troca de sinal, tá? Esse é o exemplo mais básico. Mas vamos fazer umas contas aqui, certo? Vou calcular o determinante desta matriz aqui. Eu vou manter... Tá, beleza. Eu vou pegar aqui, ó, produto dos elementos da diagonal principal, que vai continuar positivo, e, lembra lá? Diagonal secundária, eu vou trocar o sinal. Então, vamos fazer essa conta. Então, o determinante desta matriz M1 vai ser o quê? 2 vezes 4 menos 3 vezes 1. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 8 menos 3, 5. Pronto, tá aí o resultado desse cálculo desse determinante. Simples. Muito, muito simples. E é o determinante que a gente mais vai usar. Vocês vão entender por quê nas próximas videoaulas. Quando eu estender o conceito de determinante para matriz de ordem qualquer, eu vou reduzir a matriz para chegar em 2 por 2 e aí usar esse determinante aqui, tá? Então, essa matriz aqui tem como resultado determinante 5, né? Que é um número real positivo. Beleza. Vou pegar essa matriz aqui. Matriz 2, 3, 2, 3. Gente, o que é essa matriz? Vamos calcular o determinante dessa bichinha aqui, ó. Antes de eu sair contando história. Vou fazer uma conta. Determinante da matriz M2. O que eu vou fazer? Produto dos elementos da diagonal principal mais 2 vezes 3 menos produto dos elementos da diagonal secundária, menos 2 vezes 3. Resultado, 0, certo? Mas o que está acontecendo? Você está multiplicando os mesmos caras. Por que isso está rolando? Porque você tem linhas iguais. A linha 1 é igual à linha 2. Agora, eu vou contar um segredo para vocês. Sempre que você tiver uma matriz em que você tenha duas linhas iguais nessa matriz, o determinante vai ser 0, tá? Então, isso não acontece só aqui. Isso é porque esse 0 aqui vem do fato de que esta matriz possui duas linhas iguais. A linha 1 é igual à linha 2 e por isso esse determinante está dando 0. Se você tivesse uma linha de zeros nessa matriz, vou construir uma matriz N aqui, ó, só para a gente brincar um pouquinho.
O que aconteceria se ela fosse assim, 0, 0, meio e raiz de 3? O determinante desta matriz N seria 0 vezes raiz de 3 menos 0 vezes meio, que dá o quê? 0. Por que está dando esse 0 aqui? Porque a linha 1 é nula. Se você tiver uma linha inteira de zeros na matriz ou uma coluna inteira de zeros na matriz, o determinante é 0 também, tá? Então, vai guardando aí propriedadezinhas para facilitar a tua vida, que isso aqui é verdade sempre, tá bom? Depois, quando eu for listar as propriedades do determinante, eu vou comentar isso aqui de novo. Agora, eu vou calcular o determinante dessa matriz. Determinante da matriz M3, uma matriz 2 por 2. De novo, produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes menos 6, menos produto dos elementos da diagonal secundária, menos 3 vezes menos 4. Conta, 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12, positivo com negativo, negativo, 3 vezes 4, 12, menos com menos, mais, resultado, 0. O que esta matriz tem de interessante que faz com que esse resultado seja 0? Observe que a linha 2 desta matriz, ela é igual a menos 2 vezes a linha 1. Então, essa matriz, ela possui linhas múltiplas uma da outra, certo? Então, quando você tem, isso é verdade sempre, quando você tem linhas múltiplas uma da outra, o determinante da matriz vai ser igual a 0 também, tá? Isso para matrizes de ordem qualquer. Show! Vamos calcular o determinante desta matriz, que é a matriz de rotação de ângulo θ. Vamos ver o que acontece com o determinante dessa matriz e ver se essa matriz ela é inversível. Bom, determinante dessa matriz, 2 por 2, é produto dos elementos da diagonal principal, cosseno vezes cosseno, tá aqui, cosseno vezes cosseno, menos produto dos elementos da diagonal secundária. Então, é menos seno vezes seno. Vamos lá, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, menos com menos, mais seno vezes seno, seno ao quadrado. E aí vem a relação trigonométrica amada de vocês, que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Portanto, o determinante dessa matriz é 1. E, portanto, o determinante da matriz A, ele é igual a 1, diferente de 0. Logo, esta matriz, ela é inversível. Ela admite uma inversa, tá? Esse exemplo tá aqui porque é o seguinte, essa relação trigonométrica que aparece aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, é super útil, tá? Principalmente para quem está fazendo cálculo 1 aí, fica atento, porque isso aqui aparece bastante, tá? Então, uma forma de revisar essas relações trigonométricas também, tá bom? Bom, próximo exemplo, eu vou pegar agora esta matriz cosseno x, seno x, seno y, cosseno y, tá? Em que x e y podem ser iguais, podem ser diferentes, não importa muito, tá? Note que a diferença da matriz do exemplo 4 para a matriz do exemplo 5 é que na matriz do exemplo 5 não tem um sinal de menos aqui no elemento da linha 1, coluna 2, não aparece o sinal de menos. E, além disso, os ângulos internos da matriz, que a gente está usando, não precisa ser o mesmo, né, na primeira e na segunda linha, posso ter ângulos diferentes. Bom, vamos ver o que acontece aqui. O determinante dessa matriz fica cosseno de x vezes cosseno de y, menos seno de x vezes seno de y. Só que cosseno x, cosseno y, menos seno x, seno y, é outra relaçãozinha trigonométrica bem importante, porque cosseno x,
cosseno y menos seno x. Seno y nada mais é do que cosseno de x mais y. Aí, cosseno de x mais y é igual a zero ou é diferente de zero? Bom, aí depende de quem que é o teu y e quem é o teu x, tá? Então, dependendo de quem for o x e o y, você tem, porque o cosseno ele pode ser zero, né? Basta que você tenha aqui dentro, sei lá, quando que o cosseno de um ângulo é igual a zero? Quando, por exemplo, o ângulo for 90 graus, né? Ou seja, quando você tiver com um ângulo igual a π sobre 2. Bom, para que eu tenha esse cara aqui, essa soma 90, basta, sei lá, se o meu x for 30 graus e o meu y for 60, a soma dá 90 e cosseno de 90 é zero. Então, você tem uma situação aí, né, em que você pode ter resultado zero. Então, depende de quem é o teu x e quem é o teu y, essa matriz pode ser inversível ou não, tá? Beleza. Então, fixado aí os exemplos de determinante de matriz 2 por 2. Seguimos, vamos para o caso das matrizes 3 por 3, tá? A definição formal de determinantes de matriz 3 por 3, ela é meio chatinha, tá? Já vou dizer para vocês. Mas eu vou simplificar para... ela é meio chata, mas a gente vai apresentar isso de uma forma mais agradável, tá? Se eu pegar uma matriz de ordem 3, então eu tenho aqui uma matriz de ordem 3, a gente define o determinante dessa matriz como sendo essa expressão aqui, ó, tá? Esta equação aqui embaixo. Essa expressão gigantesca. Beleza. O que está escrito nessa expressão? Ah, professor, então eu vou ter que decorar isso aqui tudo? Não, eu vou apresentar uma outra forma de memorizar isso aqui, tá? A definição formal é essa, mas eu vou dar um exemplo aqui de como que a gente memoriza esse negócio. Eu só quero fazer vocês enxergarem, a gente olhar um pouquinho para isso aqui e perceber que esses produtos que estão aparecendo aqui nessa soma são produtos dos elementos da matriz que está aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Esse cara aqui, ó, A11 vezes A22 vezes A33. Aonde que está esse sujeito? Tá aqui, ó, diagonal principal da tua matriz, tá? Olha aqui, essa diagonal. Exatamente o produto desses elementos que você está pegando aqui. Tá, beleza. Agora vamos olhar para o outro cara. Vamos olhar para este sujeito aqui, ó. O A12, A23, A31. Aonde que ele tá? Tá aqui, ó. A12, A23, A31. Pegou? Esse cara e esse cara. Vamos brincar agora com o outro. Vou pegar aqui, ó. A31, A21, A32. A31, A21, A32. Tá aqui também. Então, estou multiplicando. Percebe que você está pegando a diagonal principal e paralelas à diagonal principal aqui, uma ordem específica. Beleza. Agora, todos esses estão positivos. Vou olhar o outro cara aqui agora, ó. A13, A22, A31. Aonde que está esse sujeito? Tá aqui, ó. Tua diagonal secundária. Linda, maravilhosa. Só que ela vem com um sinal de menos na frente, tá? Então, na diagonal secundária tá negativo. Fechou? Vamos lá. Próxima. Aqui, ó. A11, A23, A32. A1 tá aqui. A23, A32 tá aqui. Diagonal secundária, paralela à diagonal secundária de novo, certo? E a próxima? A12, A21, A33, tá aqui, ó. A12, A21, A33. Diagonal secundária de novo. Então, quando eu tô em paralelas à principal, positivo. Quando eu tô em paralelas à secundária,
negativos os termos, tá? É daí que sai. Agora, como que a gente memoriza esta bagunça colorida que eu fiz aqui em cima dessa matriz para gerar esta expressão? A gente memoriza isso fazendo o seguinte, tá? Você repete, você pega a tua matriz e repete aqui do lado dela as duas primeiras colunas da matriz. Com qual separada aqui coloca um tracejadinho aí e tal, alguma coisa assim, só para você identificar. Então, você coloca as tuas duas primeiras colunas aqui repetidas, certo? E aí, depois que a gente faz isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai observar que os termos que são precedidos pelo sinal positivo, os que ficam igual ao resultado do produto, são obtidos multiplicando-se os elementos segundo essas setas aqui. Quem que são esses caras? A diagonal principal e as paralelas à diagonal principal. Então, esses caras vão ficar com sinal de mais. Então, ó, a diagonal principal que a gente já tinha antes, A11, A23, A31, que é o cara que eu tinha riscado aqui atrás. Quer ver? Vou voltar lá só um pouquinho. Pera aí, cliquei no botão errado. Aqui, ó. Ó, a diagonal principal em azul, ó, A31, A21, A32, A12, A23, A31 em verde aqui, ó, que é o termo que a gente estava olhando lá, no paralelo. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Eu só tiro daqui, que fica chato de procurar, e coloco para cá para ficar mais fácil de identificar. Aí você faz a mesma coisa com um outro cara aqui, ó, e gera o terceiro termo. Esses três produtos positivos. Show? Aí eu vou olhar para diagonal secundária. Na diagonal secundária ficava com o sinal de menos. A gente troca o sinal, certo? Então eu multiplico esses elementos e agora que eu tinha colocado aqui do lado dessas duas colunas, eu só multiplico esses caras aqui também, ó, tendo as minhas paralelas à minha diagonal secundária. E aí, a gente vai preceder isso no sinal de menos. Então, cada um desses termos negativo, os outros três do caso anterior positivos, a soma disso tudo vai te dar o determinante. Este é um chamado de dispositivo prático. Por quê? Porque é uma forma de te ajudar a memorizar como que você calcula um determinante de matriz 3x3. E esta forma é chamada de regra de Sarros, que serve apenas para o cálculo determinante de matriz 3x3, somente para o caso em que as matrizes forem 3x3, tá? Os outros, eu quero calcular determinante de matriz 2x2, isso aqui não funciona. Quero calcular o determinante de matriz 4x4, 5x5, não funciona, tá? A gente vai ver nas próximas aulas, tá? Como que a gente calcula determinante de matriz de ordem maior. Então, vamos lá, tentar fixar as ideias, tá? Quero calcular o determinante dessa matriz A1 aqui. Ops, devia ter colocado um umzinho aqui embaixo. Vamos lá, como é que calcula esse determinante dessa matriz? O resultado tá ali e eu vou só abrir um pouquinho as contas aqui para ajudar vocês. Então, eu vou fazer aqui, ó, diagonal principal, paralela, diagonal principal, paralela de novo, certo? Então, vamos multiplicar esses caras aí, para começo de conversa. Então, fica 1 vezes 2 vezes 2, mais 3 vezes menos 3 vezes 1, mais 4 vezes 5 vezes 4. Beleza. Agora, a gente vai para diagonal secundária. Tá aqui, ó. Diagonal secundária. 4, 1, 2. 1 menos 3, 4. 3, 5, 2. Essa é a conta que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Então, vai ficar
menos, porque eu estou no sentido contrário, 4 vezes 2 vezes 1, menos 1 vezes menos 3 vezes 4, menos 3 vezes 5 vezes 2. 1 vezes 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 3 vezes menos 3, menos 9, tá? 4 vezes 5, 20, 4 vezes 20, tá aqui o 80, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12, com sinal de menos, 3 vezes 5, 15, 2 vezes 15, 30, tá aqui. Faz o jogo de sinal bonitinho, então vai ficar, isso é 4 menos 9 mais 80, menos 8 mais 12 menos 30, que dá 49, certo? Vamos lá, então. Acho que deu para entender, né? Vamos testar se deu para entender? Vamos calcular o determinante dessa matriz A2 aqui, ó. Calcular o determinante da matriz A2. Vou pegar aqui de novo. 1, 6, 3, 3, 8, 2, 4, 2, menos 1. Marquei a diagonal, as diagonais, né? Os paralelos da diagonal principal. Então, é 1 vezes 6 vezes 3, mais 3 vezes 8 vezes 2, mais 4 vezes 2 vezes menos 1. Show! Vamos pegar a secundária agora. Onde que ela tá? Aqui, ó. 4, 6, 2, 1, 8 menos 1, 3, 2 e 3. Lembrando que, como eu tô indo no sentido contrário, diagonal secundária, menos, né? Pela operação lá na regra determinante. Então, é 4 vezes 6 vezes 2, menos 1 vezes 8 vezes menos 1, menos 3 vezes 2 vezes 3. Fechou. Então, vamos fazer a continha. 3 vezes 6, 18, mais 3 vezes 8, 24, vezes 2, 48, menos 2 vezes 4, 8, já fiz o jogo de sinal aqui, mais 4 vezes 6, 24 vezes 2, 48, só que aqui vai vir com sinal de menos, então é menos 48, ok? Menos com menos mais 8, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18 com sinal de menos por causa do menos aqui. Show! Vamos lá, fazer a conta agora. Ai, ai. 18 com menos 18, 0, né? 48 com menos 48, 0. Menos 8 com mais 8, 0. Esse determinante dá 0. Por que esse determinante dá 0? O que está acontecendo nessa matriz aqui para que me leve a este determinante igual a 0? Quais eram as situações que eu tinha comentado no caso 2 por 2, que gerava a matriz com determinante 0? Duas linhas iguais. Se eu tiver linhas iguais, linha I igual a linha J, então o determinante dá 0. Se eu tiver uma linha igual a 0, o determinante dá 0. E se eu tiver uma linha igual a um múltiplo escalar de outra linha, o determinante também dá 0. Né? Eu tinha comentado sobre esses casos aqui. Então, observem nesta matriz
que a linha 1 dessa matriz, ela é o quê? Ela é o vetor 1, 3, 4. Ela é essa linha aqui. E a linha 2 desta matriz, ela é 2, 6, 8. Só que 2, 6, 8 é 2 vezes 1, 3, 4. Portanto, a linha 2 é 2 vezes a linha 1. E se tivéssemos observado isso de início, não precisaríamos ter calculado o determinante, que saberíamos de antemão que o resultado seria igual a zero, porque eu tenho o quê? Linhas múltiplas nesta matriz. Beleza? Bom, sobre determinantes de matriz, para a gente começar, né? Era isso. Então, esse primeiro vídeo é para fixar a ideia de determinante de matriz 2 por 2, que é super importante, e a regra de Sarrus para o cálculo de determinante de matriz 3 por 3. Lembrando que a regra de Sarrus funciona, né, que é esse método que a gente calculou aqui, funciona apenas no caso de matrizes 3 por 3. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aí para incentivar o canal, se inscreve e compartilhe o vídeo com os seus colegas. Beleza? Muito obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!